vamos lá para o novo bloco e agora vamos começar o estudo do poder constituinte, que cai muito em provas, muito cobrado em provas o estudo do poder constituinte. Então, máxima atenção a partir de agora para esse tema. Primeira coisa, vamos pegar os 3 poderes constituintes clássicos. Quais são esses 3 poderes clássicos? Tá? É o poder constituinte, que nós chamamos de originário, o derivado reformador e o derivado decorrente. Então vamos lá para uma definição clássica. O que é o poder constituinte? Ora, o poder constituinte é o poder ao qual incumbe criar, entre parênteses, elaborar uma Constituição ou reformar uma Constituição ou complementar uma Constituição. Então é aquele poder ao qual incumbe criar, entre parênteses, elaborar, reformar, entre parênteses, né, alterar, ou complementar uma Constituição. Perfeito? Olha lá, vamos para a tela? Então aqui, ó, definição de poder constituinte. Tá bom? Poder constituinte é aquele ao qual incumbe criar ou elaborar uma Constituição, fazer mesmo, né? Alterar, né, ou reformar uma Constituição, ou complementar uma Constituição. Daí os termos, né? Poder constituinte originário, aquele que cria a Constituição, por isso que chama originário. A Constituição é originada dele. Poder constituinte derivado reformador, aquele que reforma, que altera a Constituição, daí o nome reformador, né? E o poder constituinte decorrente, também chamado de derivado decorrente, que complementa a Constituição. Então, o poder constituinte, na definição clássica, é aquele que cria uma Constituição, né, que elabora uma Constituição, que reforma a Constituição ou que complementa uma Constituição. Daí os nomes. Poder constituinte originário, derivado reformador ou derivado decorrente, que alguns chamam só de decorrente. Muito bem. Ótimo. Ok. Só que não tem só esses 3, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. 1, originário. 2, derivado reformador. E 3, decorrente. Temos ainda, deixa eu colocar o 3 aqui em outro lugar para a gente não confundir. Vou colocar o 3 aqui, ó. Ó, fazer alguma coisa aqui, tá? E então aqui, ó, poder constituinte originário, 1. Constituinte derivado reformador, 2. E o decorrente é o derivado decorrente, 3. Vou colocar aqui, ó, 3. Pronto. Mas nós temos outros 2 poderes constituintes, além desse 1, 2, 3 aqui. Você tem que saber que é o poder constituinte difuso, vou colocar aqui, ó, 4. E o poder constituinte supranacional ou transnacional, 5. Então vamos lá. O que é o poder constituinte difuso? Ora, o poder constituinte difuso é aquele que diz respeito à mutação constitucional. Aquele que diz respeito à mutação constitucional. E aí vamos relembrar o que é mutação constitucional, né? Ora, a mutação constitucional é aquela na qual o texto da Constituição continua o mesmo, literalmente, gramaticalmente, porém esse texto é reinterpretado em virtude de novas realidades sociais. Então é aquela na qual o texto da Constituição continua o mesmo, literalmente, gramaticalmente, porém esse texto é reinterpretado em virtude de novas realidades sociais, em virtude de novos contextos. Então, o poder constituinte difuso é o poder constituinte da mutação constitucional. Ou seja, numa perspectiva que eu, inclusive, critico no meu livro, né, chamar isso aí de poder constituinte difuso, eu acho meio forçar a barra, enfim, não vem ao caso aqui agora, mas o fato é que existe essa nomenclatura na doutrina, né, do poder constituinte difuso como sendo o poder constituinte aí da mutação constitucional. Ou seja,
está difundido aí numa perspectiva ampla de sociedade, que envolve o próprio Poder Judiciário, tá? De que é possível o texto da Constituição continuar o mesmo, literalmente, gramaticalmente, porém esse texto ser reinterpretado em virtude de novas realidades sociais. Então o texto da Constituição continua o mesmo. São destinatários titulares de direitos fundamentais, os brasileiros e os estrangeiros residentes. Aí o Supremo vai e diz, olha, numa perspectiva extensiva, o Supremo diz, olha, o texto continua o mesmo. Os titulares são brasileiros de direitos fundamentais e estrangeiros residentes. Porém, de forma extensiva, por uma interpretação extensiva, vou reinterpretar esse texto para dizer, olha, os estrangeiros não residentes também são titulares de direitos fundamentais, de alguns direitos fundamentais. Eles podem, por exemplo, impetrar habeas corpus, desde que a petição seja redigida em português, pode ter progressão de regime no Brasil, pode ter substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, enfim. Então essa é a ideia aí do poder constituinte difuso, que é o poder aí constituinte da mutação constitucional. Muito bem. E nós temos ainda o poder constituinte supranacional ou transnacional, seria o 5 aqui, ó. Seria o quinto poder constituinte. Ora, é aquele no qual, né, que vai elaborar uma Constituição para estados nacionais que já têm suas próprias constituições. Tem aquele poder de elaborar uma Constituição para estados nacionais, para países, né? O que é Estado nacional? País, né, gente? Pelo amor de Deus. Que já tem suas próprias constituições. Por isso ele seria, né, um poder constituinte supranacional ou transnacional. Porque ele vai elaborar uma Constituição supranacional ou transnacional. Uma Constituição para países que já têm as suas próprias constituições nacionais, internas. Daí a ideia de uma Constituição supranacional ou transnacional, elaborada por um poder constituinte supranacional ou transnacional. Então ele vai elaborar uma Constituição para estados nacionais que já têm suas próprias constituições. E aí é interessante que vão conviver, né? Vão conviver a Constituição supranacional, ou transnacional, como queiram, com as constituições internas de cada Estado nacional, de cada país. Interessante esse convívio. Claro que para isso o Estado nacional tem que aceitar, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso não é forçado, não. Ele aceita, ele permite com que ele tenha a sua Constituição e tenha uma Constituição supranacional também, tendo ingerência sobre ele. Depende dele, Estado Nacional, aceitar isso, né? Perfeito? Tá? Que é o caso aí, né, de todo o debate que existe em um direito que não é o interno, não é o direito clássico internacional, lá da ONU e OIT e por aí vai, né? É o chamado direito comunitário. É a questão aí do direito comunitário da União Europeia, né? Muito bem, o exemplo disso aqui, de um poder constituinte supranacional para elaborar uma Constituição supranacional, vem da União Europeia. A ideia da União Europeia é essa. Né? A Inglaterra saiu, mas continua lá. Os estados, né? São mais de 20 estados nacionais. A ideia é elaborar uma Constituição, ter uma Constituição. A última que foi feita foi o Tratado Constitucional de Lisboa, né? Lá em 2007. E aí os estados nacionais continuam com suas constituições internas, mas eles vão aceitando, entre aspas, ratificando, concordando,
com a existência também de uma Constituição supranacional para regê-los. Claro que eles têm, repito, que concordar com isso. Numa lógica de que isso é uma vantagem, né? Um bloco que tem aí uma série de vantagens embutidas aí, né? E aí nós temos essa Constituição, que ainda está em processo, né, de aceitação, de ratificação, de inclusão aí nos Estados nacionais. É um processo lento, enfim, não é simples. A própria Inglaterra já saiu, né, com o Brexit, lá em 2019, enfim. Bom, tá? Então, entenderam aqui essa lógica aqui, ó, do poder constituinte supranacional? Bacana, né? E aí aqui, então é a possibilidade de elaborar uma Constituição para vários países que já têm suas Constituições. Então, uma só Constituição para vários países ou Estados nacionais, aqui, ó, que já tem as suas Constituições. Aqui, ó, Constituição. Na Alemanha tem, Portugal tem, Espanha tem, Itália tem, enfim. E aí nós teremos a Constituição supranacional convivendo com as Constituições nacionais. Tá? Então, a Constituição supranacional seria elaborada com a legitimidade conferida pelos próprios Estados nacionais, como eu disse, e seus cidadãos aí vinculados a ela. Com isso, as Constituições nacionais e seus respectivos ordenamentos internos estariam subordinados à Constituição supranacional, convivendo com ela, né? Fruto da elaboração de um poder constituinte supranacional, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Fazendo aqui essa Constituição aqui, ó, supranacional, né? Faz as vezes de poder constituinte, porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos estados, né, no caso da Europa, aí, direito comunitário, de viés supranacional por excelência, com capacidade, inclusive, de submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Claro, sempre dependendo do país, né, do Estado nacional, aceitar isso. Dessa forma, é supranacional porque distingue do ordenamento positivo interno e também distingue do direito internacional. Não é nem direito interno nem internacional, é o direito comunitário, né? E o exemplo, ainda em processo de construção, é o europeu, né? Então, a Constituição supranacional ou transnacional é uma realidade que está para além dos Estados nacionais. Por isso que é supranacional. E os une, e os integra em uma comunidade jurídica mais ampla. Bacana, né? Eles perdem um pouco aí de sua soberania, mas ganham em outras questões. É a vida, né? Você perde um pouco para ganhar um pouco. Enfim, a vida são escolhas. Tá? Então, nós temos o Tratado da União Europeia, né, como modelo de um constitucionalismo europeu ainda em processo de desenvolvimento. O último Tratado Constitucional é o de Lisboa, 2007, que ainda está em processo de consolidação. É lento mesmo, por uma série de interesses, né? Muito bem. Ok, então nós vimos aí 5 tipos de poder constituinte. O originário, o derivado reformador, o decorrente ou derivado decorrente, o poder constituinte difuso, lá da mutação constitucional, e esse lá da União Europeia, né, do direito comunitário, que é o poder constituinte supranacional ou transnacional. Muito bem. Preparadíssimos para esses tipos de poder constituinte? Ok. Agora nós vamos avançar. Como? Vamos pegar os 3 clássicos. Aquele que cria a Constituição, né, que elabora, né, a Constituição, aquele que reforma a Constituição e aquele que complementa a Constituição, e vamos aprofundar o estudo desses 3 aí, poderes constituintes clássicos. Quais sejam? Vamos lá para a tela? Vamos lá? É o originário, o derivado reformador e o decorrente, né? Aqui, ó. Então vamos lá. Já deixei aqui, ó, poder constituinte originário, derivado reformador e o derivado decorrente. Muito bem. Poder constituinte originário é aquele que cria a Constituição, aquele que elabora a Constituição, que produz ela. O derivado reformador, o nome já diz, é o que reforma, é o que altera ela, né? E precisa mesmo, né, gente? Para adequar ela a novas realidades sociais, o texto dela pode ser reformado. E o derivado decorrente, que alguns chamam só de decorrente, é aquele que complementa a Constituição.
Nós vamos ver como é que se dá esse complemento quando nós estudarmos ele. Daqui um pouquinho, daqui uns 2, 3 blocos. Aguenta a mão aí, para falar do decorrente, ou derivado decorrente, como queiram. Bom, qual que é o primeiro que nós vamos trabalhar? Qual que é o primeiro que nós vamos analisar? O mais importante, que é o poder constituinte originário. É claro que nós vamos fazer uma análise do PCO aqui primeiro. Ah, Bernardo, mas por que ele é o mais importante? Gente, essa pergunta é uma pergunta retórica, que me desculpem. Isso é óbvio. Porque ele elabora, porque ele cria a Constituição. Ele é o mais importante. Sem ele não tem Constituição, sem o poder constituinte originário. Simples assim. Tanto que, olha aqui, olha como é que os outros chamam. Poder constituinte derivado reformador. É derivado porque deriva do originário. Ué, se não tem Constituição, não tem como reformar, não tem como alterar o que não existe, pô. Nós não ficamos doidos ainda não, né? Mesmo porque tem exame psicotécnico aí nos concursos, hein? Deus me livre. Então, poxa vida, como é que você vai reformar o que não existe? E a mesma coisa, poder constituinte derivado decorrente, se a função dele é complementar a obra do PCO, complementar a Constituição, por isso que ele é derivado, porque ele também deriva do originário. Ele também decorre do originário, por isso que ele é decorrente. Ou seja, como é que você vai complementar o que não existe? Pelo amor de Deus, né? Então é claro que o originário é o mais importante. Sem ele não tem derivado reformador e nem derivado decorrente. Não tem reforma do que não existe, não tem complemento do que não existe. Então tem que ter a Constituição para ter reforma e complemento dela. Então vamos para o estudo do poder constituinte originário. Primeira coisa, origem histórica. Se cair na prova, qual é a origem histórica do poder constituinte originário? Aquele que é incumbido de criar, de produzir uma Constituição. Isso já caiu várias vezes em prova, né? Uma questão, uma vez na magistratura federal, perguntava a origem histórica do poder constituinte originário. Está na Grécia Antiga? Ou está em Roma? Aí eu acho que está na Grécia. Eu acho que está em Roma. Errado. Está nem na Grécia, nem em Roma. É uma pegadinha que você não pode cair. Não é tudo que é Grécia e Roma, não, viu, gente? Para com isso. A origem do poder constituinte originário, a origem histórica, está no movimento do constitucionalismo do século XVIII. O movimento do constitucionalismo no século XVIII. Por quê, Bernardo? Ora, porque é no movimento constitucionalismo no século XVIII, fruto das revoluções burguesas. Aí nós já falamos sobre isso, iluminismo, cientificismo, né, racionalismo. Lá do século XVIII, fruto das revoluções burguesas, é que nós vamos ter as constituições formais e escritas. A era das constituições escritas. Então é só no século XVIII que surge a necessidade de um poder encarregado de elaborá-las. É óbvio. E esse poder vai ser chamado de poder constituinte originário. Porque até então existia a Constituição, mas a Constituição era só material. Quando que surge a era das Constituições escritas? Final do século XVIII. E aí eu dei aqui os modelos aí do constitucionalismo norte-americano e francês. Nós estudamos isso no primeiro bloco do nosso curso. É só voltar lá no seu caderno, no seu notebook aí, ou ir lá no meu livro ver. Então é só no século XVIII que surgem as constituições escritas, não tem jeito. Nós temos protótipos anteriores, até temos esparsos, óbvio, né, de lex fundamentalis, mas é no século XVIII, com o constitucionalismo clássico, que surge a era das constituições escritas. E aí vai ter que ter um poder encarregado de elaborá-las, e esse poder vai ser chamado de poder constituinte originário. Por isso que nesse movimento do constitucionalismo do século XVIII que surge a origem histórica do PCO. Não é à toa. Até então não precisava de PCO, ué. Tá?
não tinha um sistema de constituições escritas, arraigado. Bom, só quando esse sistema que surge, vai ter que surgir um poder encarregado de elaborar essas constituições, que vai ser intitulado de poder constituinte originário. Tá? Quem que é o cara? E aí é uma questão também de prova. Quem é o cara? Quem é o artífice da teoria do poder constituinte? Quem é o principal autor da teorização sobre o poder constituinte? Aí, às vezes, eles perguntam isso em prova. E aí, na pergunta, vem assim, é Hobbes? É Montesquieu? É Locke? Rousseau? Não, nenhum deles. O cara da teoria do poder constituinte, o grande artífice da teoria do poder constituinte é um francês, é um padre francês, e pode cair o nome dele na prova. É um abade francês, chamado Emmanuel Seyé. Lá no século XVIII. Emmanuel Seyé vai escrever um panfletozinho, né, um livrinho, um panfletozinho, para, né, aí, lá na França, né, que inclusive vai ser um dos fundamentos aí que envolve a Revolução Francesa. Um pouco antes, ele vai escrever um panfleto, um livrinho, que lança as bases do poder constituinte, como nós conhecemos hoje. Esse livrinho, lá do século XVIII, é chamado Qu'est-ce que c'est le terceiro Estado? Ou seja, o que é o terceiro Estado? Nesse livrinho, o Emmanuel Seyé questiona o que é o terceiro Estado. O terceiro Estado é o povo, tá, gente? Primeiro Estado e segundo Estado é nobreza e clero. O terceiro é o povo. O Seyé diz, olha, atualmente o terceiro Estado do povo, enfim, ele não é nada. O povo está ferrado aqui na França. O que ele deveria ser? Tudo. Porque se tirar o povo da França, a França acaba. Porque a nobreza e o clero, vamos falar a verdade, são um bando de parasitas, né? Enfim, vivem do trabalho do povo. Tira o povo para ver. Então o povo é tudo. Atualmente ele vem sendo um nada. Está ferrado, passando fome. Então ele deveria ser pelo menos alguma coisa. Você sabia que a nobreza e o clero não ia deixar o povo tomar conta, óbvio. Mas alguma coisa o povo poderia ser. Já que ele deveria ser tudo e estava sendo nada. Relegado ao léu. Então alguma coisa o povo deveria ser. Ter algum tipo de, enfim, benefício para ele viver bem, razoavelmente. Dignamente. E aí, o que você propõe? E aí vem a tese. Uma nova Constituição, ou uma Constituição. A França se constituir novamente. Mas aí através de um documento escrito. Aí através, tá, de um pacto, um contrato em que todos iriam se curvar diante daquele documento. Detentores e destinatários do poder. E quem iria elaborar esse documento? Seria escrito. Queria constituir uma nova França a partir dele. Daí o nome Constituição. Por isso que não chama abacate, abacaxi, por isso chama Constituição. Quem iria fazer isso? Um poder constituinte, originário. Centrado em quem? Na nação francesa. Não podia só ser o primeiro Estado e o segundo Estado, nobreza e o clero. Também o povo teria que participar, porque senão o povo ia continuar sendo sacaneado. Iríamos constituir novamente a França e o povo ia continuar ferrado. Então, o poder constituinte centrado na nação, hoje é no povo, não é? Mas na época você falou nação. Tá? Teria todos os estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, participando da elaboração dessa Constituição para criar uma nova França a partir daí. Bacana, né? Você também o autor que diferencia o poder constituinte dos poderes constituídos por ele. Então, todos os poderes constituídos pelo poder constituinte deveriam respeito ao poder constituinte, ou seja, respeito à Constituição. A ideia de limitação aqui de poder, né?
Muito bacana isso. Bom, então quem é o artífice da teoria do poder constituinte? Emmanuel Seyer, um padre, um abade francês, lá do século XVIII. Boa informação. Bom, agora nós podemos fazer a definição de poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? Você pode precisar dessa definição numa prova. Poder constituinte originário é um poder extraordinário, sempre extraordinário, né? Que surge em um momento extraordinário, seja por revolução, golpe de Estado, ou por pressão popular, enfim, consenso jurídico-político, não interessa. Mas é um poder extraordinário que surge em um momento extraordinário, visando desconstituir uma ordem constitucional. Visando desconstituir uma ordem constitucional e constituir uma nova ordem constitucional para o Estado e a sociedade. Então ele é um poder extraordinário que surge em um momento extraordinário, visando desconstituir uma ordem constitucional e constituir uma nova ordem constitucional para o Estado e a sociedade. Daí uma observação muito interessante de prova. Se ele é um poder que desconstitui uma ordem para constituir uma nova ordem para o Estado e sociedade, essa observação, esse OBS aqui é importante. Questão de prova. Temos aí uma dupla face no poder constituinte originário. Ele tem uma dupla face. Ele tem aqui, né, ele é bipolar. Tá? De dia é Maria, de noite é João. Por que ele bate com as duas, com a esquerda e com a direita, se fosse um futebol? Por que ele tem essa habilidade de bater com as duas? Ora, olha a definição. Ele desconstitui uma ordem para constituir uma nova ordem constitucional. Ou seja, ele tem uma dupla face. Então é possível falar que ele é desconstitutivo constitutivo? Se cai na prova assim, o poder constituinte originário é desconstitutivo constitutivo. Certo ou errado? Certíssimo. Ele chupa a cana e assovia ao mesmo tempo. Ele bate com a esquerda e com a direita. Ele desconstitui uma ordem para constituir uma nova. A primeira faz tchan e a segunda tchan, tchan, tchan. Tá? Então tá certo falar isso. Tem gente que fala assim, meu Deus, mas ele ou ele é desconstitutivo ou ele é constitutivo. Não, ele é as duas coisas. Ele desconstitui uma ordem para constituir uma nova. Então ele é assim, por ter uma dupla face, pode colocar aí, ele é desconstitutivo constitutivo. Outro termo que pode cair em prova, ele é um poder dispositivo positivo, certo? Por quê? Porque ele dispositiva uma ordem jurídica para positivar uma nova ordem jurídica. Então, é sim o poder constituinte originário, não só desconstitutivo constitutivo, mas também dispositivo positivo. Está vendo como é que ele é bipolar? Como é que nós chamamos isso no direito? Nós chamamos de dupla face. Lá no meu livro, eu conto uma história bacana sobre isso. Depois você dá uma olhada. Muito bem, então tá certo isso em prova. Tá? Vamos lá agora falar das classificações. Uma classificação que eu vou trabalhar com vocês aqui, já caiu na magistratura de São Paulo, na magistratura do Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio de Janeiro, na magistratura de Minas Gerais, que é a classificação quanto à dimensão do poder constituinte. Vamos lá? É a principal classificação que tem, a classificação aqui, ó, quanto à dimensão. E aí, na classificação quanto à dimensão, pode cair na prova o seguinte, o poder constituinte ele é classificado como material e formal.
Qual é a diferença entre o poder constituinte material e o poder constituinte formal? Questão da magistratura de Minas Gerais, prova dissertativa de constitucional. Diferencie o poder constituinte material do poder constituinte formal. E aí, o que você ia colocar? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos trabalhar a classificação contra a dimensão e já vamos fechar o poder constituinte originário com as características do poder constituinte originário.